Bem, vamos dar início aqui, nossa aula de Sociologia. Professor Tiago aí na área, tá certo? Um prazer estar com vocês. Senhoras e senhores, esse primeiro ano aí top de Bananeiras, Colégio Máximo, sempre dando um show. E a gente continua na nossa proposta virtual aqui. E hoje, dando sequência, né? A gente vai falar hoje de socialização, tá? Então, eu penso que a gente pode ter uma aula bem dinâmica, com participação, que é um assunto até razoável, tá? A gente vai tentar falar um pouco da nossa... Bom dia, professor. Bom dia, rapaz. A gente vai tentar falar um pouco da nossa realidade atual, mas sempre pautada aí nos principais conceitos. Tudo bem? Então, ó, lá na aula passada, galerinha, a gente viu aí algumas coisas relacionadas, tá, aos grupos sociais. Então, a gente falou sobre alguns grupos sociais, a gente viu que os grupos sociais se dividem em dois grupos, né? Olha só, é uma subdivisão onde ele tem os grupos primários e os grupos secundários. Lembra que a gente falou sobre isso? E aí, quem de exemplo a gente pode dar sobre os grupos secundários que são formados na sociedade? Quem responde essa aí? Já começa assim. Pergunta é: alguém pode me dar aqui algum exemplo dos grupos sociais secundários? Eu acho que eu posso estar errado, mas burguesia ou não? Não, não é por aí. Lembra que eu falei, mas obrigado pela participação, certo? Lembra que eu falei para vocês que a sociedade, ela forma grupos sociais e esses grupos, eles se dividem em duas partes. Primeiro, os grupos primários, que são aquelas pessoas que a gente tem um contato frequente, um contato mais duradouro, e aí a gente pode dar o exemplo da própria família. Lembra que eu falei isso? E os grupos secundários, a gente também tem aqueles vínculos mais duradouros, né, mas com menor significado. Aí eu disse o exemplo da nossa escola. Aí eu falei, ó, a escola, a gente se vê todo dia, a gente tem essa amizade, né, a gente convive, mas a gente não é um grupo primário, porque tem menos significado do que a família. Tá certo? Achava que era um grupo social com relação à divisão de classe mesmo. Classe, exato. Mas a gente está falando de grupos sociais, né? Então, no caso, esses grupos são divididos por afetividade. Por afetividade, assim, a gente pode até atribuir também a questão da afetividade, né? Mas não apenas pela afetividade. Eu acho que o ponto principal é com a discussão da hierarquia. Por exemplo, você tem irmão ou irmã? Oi? Você tem irmão ou irmão? Irmã, infelizmente. Que é isso, rapaz. Que bom que você tem uma irmã. Então, ó, a sua irmã, ela possui um vínculo biológico com você do que seus amigos da escola. Mesmo você tendo mais afinidade com o pessoal da escola, um exemplo. Eu sei que não é esse o caso, né? Você se dá muito bem com sua irmã. Só que por esse fato biológico de sangue, ela faz parte do seu grupo social primário. Então não é só a questão da afinidade, entendeu? Entendi. Ótimo, show. A gente falou sobre isso, eu dividi, e a gente também falou sobre agregados sociais, né? Eu apontei algumas características do público, da multidão, da massa, falei alguns exemplos. A gente viu sobre isso, a gente viu que dentro desses agregados, né? O conjunto dos agregados, a massa, o público e a multidão, elas possuem uma estrutura de divisão, tá certo? E o tema que a gente enfatizou foi sobre as organizações sociais e a burocracia. A gente viu dentro disso que existia uma divisão social do trabalho, uma hierarquia de autoridades, as regras, as leis, né? A interpessoalidade e a qualificação técnica até a gente chegar no processo de burocratização. Então, quem tiver dúvida sobre isso, desculpa,
vai lá no vídeo que está lá da nossa última aula, tá certo? E aí façam essa releitura e entendam bem, porque está tudo explicado lá na aula passada. E hoje a gente começa com o conteúdo que vai dar sequência a esse conjunto que a gente está vendo hoje, que é a socialização. Combinado assim? Só para eu saber uma coisa também, ó. Vocês estão acompanhando os vídeos que a gente está gravando? Não, eu tô vendo só As ao aulas vivo ao aqui. vivo. Então, eu sugiro que, por exemplo, quem tem dúvidas e às vezes fica um pouco tímido, né? O interessante é falar aqui na sala que a gente vai trocando essa experiência. Eu posso ajudar vocês. E quem, assim, mesmo assim ainda continuar com dúvida, aí vai lá no vídeo, tá certo? Vai lá no playlist e tá tudo gravado lá, já tem muitas aulas aí para facilitar os estudos de vocês. Sobre aqui, gente, a socialização, eu acho que se eu perguntar para vocês até sobre o senso comum, esse termo socialização, eu penso que todo mundo vai acertar. Ou não? O que é que a gente pode entender como socialização? Quem começa aí? Interagir com outras pessoas em meio a um grupo social. Excelente, garoto. Muito bem. Né? Entre outras questões importantes, a gente foca na perspectiva da interação, tá? Então, de fato, obrigado, viu, pela participação. São formas de interação. Foi o Ítalo que falou? Eu perdi aqui. Isso aí. Boa, Ítalo. Muito bem. São formas de interação, né? Estabelecidas aí pela sociedade. Essas interações, elas também podem ser cooperações, né? Ou comunicação entre as pessoas. Então, são formas de interação, cooperação, né? E comunicação entre as pessoas. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de interação social devido ao isolamento social que a gente está vivendo. Então, se eu perguntar para vocês, ó, como é fácil, quais são hoje alguns meios de interação e comunicação social? Aí a gente tem no A kit internet, por internet. exemplo, é um grande meio. Excelente. Né? Não é fácil de compreender? Então, o processo de socialização se baseia muito a discussão da afinidade com o tempo que a gente está vivendo hoje. Tá? Mas imagine que a gente não tivesse na crise de saúde que a gente está hoje, né? Do corona. A gente poderia ter outros exemplos dessa comunicação e interação social. Né? Por exemplo, imagine que a gente está atraído por algo em comum numa discussão cultural. Então, a gente tem, vou dar o exemplo do museu. Né? O que é que a gente pode ver no museu? No museu, ó, você pode, inclusive, ter acesso à cultura de outros países, de outros povos, né? De outros períodos, sem você nunca nem ter saído do Brasil. Isso é um processo de socialização. Consegue entender isso? A gente vai, por exemplo, para um show do Chico César, que tem a questão ideológica, né? A questão política, e aí ele está interagindo com esse público, a gente está fazendo parte também de uma socialização. A gente tem, por exemplo, grupos mais restritos de amigos, os grupos secundários, né, que a gente vai não só por telefone, WhatsApp, mas também com convívio no dia a dia. A gente vai entendendo os costumes, vai entendendo e conhecendo cada um dos nossos amigos. Isso é um processo conhecido como socialização. Ou seja, são formas de interação, tá? Cooperação e comunicação entre os indivíduos, entre as pessoas que fazem parte aí da sociedade. Não é fácil? Tranquilo até aí, né? Vou falando mais aqui. Deixa eu beber uma água aqui. Ó, notem, tá certo? Que esses indivíduos, nessa forma de interagir,
as pessoas elas vão, aos poucos, como eu comecei a sugerir aqui, elas vão aí aprendendo a cultura onde ela está inserida. A cultura, os simbolismos, né? As formas de se comunicar, ou seja, eu estou falando aqui do grupo a qual ela pertence. Então, quando a gente está inserido, deixa eu admitir mais alguém aqui, Clara está incorporando aí a nossa sala. Quando a gente está, por exemplo, num convívio social e a gente começa a incorporar essa cultura, é porque a nossa forma de socialização ela é muito variável, né? Quem já tem aquele exemplo aqui, por exemplo, alguém vai para o Rio de Janeiro, aí passa 2 meses, quando volta já fala, e aí, moleque? Fala, garoto. Fala com X o tempo todo, né? Ou seja, a gente vai aprendendo um pouco desses costumes, dessa cultura, entende? Então, as pessoas, elas vão passando por um processo de socialização. E a gente vai aprendendo de apreensão, né, esses costumes, alguns valores. Imagine que você passa, por exemplo, 10 anos morando fora do Brasil, em outro país. Você aprende a língua, você aprende algum tipo de costume, né, algo característico, os simbolismos nesse sentido. Então, isso também faz parte do processo de socialização. Tá? Então, essas regras, esses costumes, a gente coloca também valores. O futebol é um grande exemplo desse. Isso é cultura inglesa? Sim, futebol, os esportes, né? A gente pode colocar o futebol, que assim, a gente colocando pelo ponto de vista aqui do Brasil, né? Que a gente gosta muito do futebol, mas tem sociedades e o grupo social prefere outros esportes, entende? Mas, assim, para o nosso exemplo, o futebol é global, ele pode estar nesse mundo do que a gente está falando aqui, chamando de socialização. Né? Então, o importante destacar é que tudo isso, essas regras que a gente aprende, os costumes, esses valores, eles possuem significado fazendo parte aí dos hábitos distintos das diferentes sociedades. O que eu estou querendo destacar é que, por exemplo, existem questões de valores, de simbolismos, de regras, que elas são propícias de um mesmo povo durante esse processo de socialização. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Existem certos valores que eles são baseados aí nessa questão da ética, costumes, que são específicos em cada sociedade. Né? Por exemplo, algumas sociedades elas são a favor da pena de morte, já outras acham isso algo inviável. Né? Outros possuem uma cultura onde as pessoas elas são mais autônomas, independentes, sem tanto contato social. Já outros não, né? São mais calorosas, tem um povo mais hostil, outro povo mais, né, recíproco, a gente pode colocar, entender dessa maneira. Tem algumas culturas indígenas, por exemplo, que a mulher, ela que é responsável aí pelos afazeres da culinária e o homem é proteger e caçar. Né? Tem, por exemplo, algumas pessoas que têm a fé tão exacerbada que explodem em nome dessa sua fé, e outros homens, eles podem ter quantas mulheres eles quiserem, basta ter poder para sustentá-las. Então, entendeu que assim, esses valores, algumas coisas eu posso dar exemplo que são absurdas para a gente aqui, mas que para outros povos são normais e tranquilos de entender. Por exemplo, a questão de se alimentar da carne de cachorro comum em países da Ásia. Ótimo exemplo. Né? Então, aqui, esse processo de socialização, eu estou falando da discussão do variável, que ela é variável. Ou seja, ela não é estática, constante. Depende de cada apreensão cultural dos costumes de povos distintos que nós, né, convivemos aí no planeta Terra.
né? Então, a gente tem a questão que você comentou, então, da alimentação, pode ser um exemplo, os esportes, tá? Então, percebam que é algo variável e tudo isso está no âmbito do cenário da socialização. Claro, alguns desses costumes a gente não tem tanto apreço, mas a gente deve, obviamente, respeitar, porque faz parte da cultura e do entendimento específico, tá bom? Da moral de um povo. Então, é necessário a gente respeitar nesse sentido, não é necessário a gente concordar ou admiti-lo. Mas eu tenho certeza que quando a gente passa muito tempo ou algum período em uma determinada cultura distinta, a gente vai começando a ter outras formas de sociabilidade. O processo de socialização vai nos incorporando, a gente vai aprendendo desde sempre, né? A gente começa, né, a adquirir esses costumes desde quando a gente nasce, aí acaba só quando a gente morre. A gente é um sujeito em constante socialização. Não é fácil de entender? Então, sobre essa variável, né, o que eu queria que vocês fixassem aí. Eu queria que vocês entendessem de uma maneira bem clara que o indivíduo ele é socializado a vida inteira. Consegue compreender isso? Diante desses exemplos que eu estou falando para vocês aqui, os indivíduos eles vão sempre aprendendo aí, regras e valores no seu cotidiano. Constantemente estamos aprendendo e reaprendendo tais regras e tais valores. Né? Por quê? Porque a socialização ela não é estática, ela é variável. Tá? E para nos ajudar a pensar sobre isso, tem esses exemplos que eu acabei de colocar. A gente vai passar constantemente, né, por formas de apreensão de valores e regras, e aí a gente vai estar sempre sendo socializado de uma maneira variável. Tá? Então, a gente pode concluir com isso que a socialização ela varia de cada sociedade para cada sociedade, tá? Uma vez que certos valores, regras e costumes, elas só valem para um determinado tipo de sociedade, como eu dei o exemplo aqui do islamismo. Né? Lembra? Tem alguém que ligou a câmera aí sem querer, e eu já estou vendo aqui, ó, que não está prestando atenção aí na aula, né, rapaz? Tá andando aí o Ítalo. Procura ficar num canto confortável para prestar atenção na aula, Ítalo. Você está participando bem. Eu fui acordar. Não, tudo bem. Viu? É só para a gente se contrair. Ó, como eu estava falando, é importante a gente perceber que tais valores e tais regras só valem para eles, no caso do islamismo, que eu coloquei aqui. Né? Então, imagine que chega aqui uma muçulmana e ela mora um tempo no Brasil. Daqui a pouco, mesmo ela tendo a religião, ela vai começar a perceber ou vai começar a adquirir hábitos aqui do Brasil. Né? E com o tempo ela pode até deixar de usar aquela... Isso não é algo que vá assim, de ponta a ponta a sua fé. Não é isso, é porque ela vai sendo socializada. Ela vai começar agora a aprender a se alimentar de arroz e feijão. Entende? Só para dar esse exemplo aí, para ficar mais claro. Não é fácil? E aí eu queria saber se nós temos as primeiras perguntas aí. Como é que estamos aí? Todo mundo está compreendendo? Ou tem alguém que não está conseguindo entender nada do que eu estou falando aqui? Professor, eu estou indo para o PC, me aceita aí que eu já pedi lá. Não chegou aqui não, viu, Ítalo? Então tá... Agora, chegou agora. Isso. Já aceitei. Você já vai estar na sala. Beleza? Pronto. E aí, dúvidas? Para mim tá de boa. De boa. Show. Essa turma é boa. Então, eu vou fazer umas perguntinhas, né? Quem acertar,
vai ser premiado aí com alguns brindes, né? E quem errar vai levar um cascudo. Brincadeira, viu? Ó, o que é que a gente pode entender por socialização? E aí? A interação de seres humanos no meio social. Interação de seres humanos no meio social. Vocês concordam? Ué, só tá o Ítalo aqui na sala, é? Concordo, professor, concordo. Ótimo. Vamos participar, Eu tá? dei a resposta. Vou abrir aí o microfone. Cadê as meninas? Eu queria a participação das meninas. Tem a Ana Laura, tem Débora, que eu estou vendo aqui, Edileuza. Cadê essa? Bem, Ah, muito bem. Então, o que é que nós observamos? Que, de fato, tem todo sentido essa interação, né? Essa comunicação, e isso vai gerando uma apreensão de certos costumes, valores e regras que dependem de qual tipo de cultura a gente está inserido. Tá? E, nesse sentido, por que a gente entende que a socialização ela é variável? E aí? Vocês são fera agora. Mas aquela questão da hierarquia, como, por exemplo, o senhor citou a minha irmã e um amigo de trabalho. Nem sempre é só por afinidade. Tem a ligação de sangue também. Certo, tem a ligação do SAM. Isso aí a gente se refere aos grupos sociais, né? A gente está falando aos grupos sociais, primários e secundários, por exemplo. Esse é o teu exemplo, certo? Não confunda. A gente está falando aqui sobre... a pergunta é, por que o processo de socialização? Eu não estou falando dos grupos sociais agora, entendeu? É sobre os processos de socialização. Porque nós entendemos que eles são variáveis. Ou seja, ele varia. É essa a pergunta. Consegue entender isso? Quem poderia me responder isso aí? Virtual, como a gente está fazendo agora pela internet, e pode ser cara a cara? É isso? Não é bem por aí. Ó, deixa eu Então, tentar não entendi. contextualizar mais, certo? Quando eu explico para vocês aqui, e assim, tem que continuar participando, que assim, ó, eu vou poder entender qual é a limitação, quais são as dúvidas que vocês estão tendo, e eu explico melhor, certo? Então, quando eu coloco aqui, claro, não sou eu que coloco, trazendo a leitura sociológica sobre o tema da socialização. E afirmo para vocês que ela é variável, portanto, ela varia, a gente deve estar associado aos seguintes pontos. A socialização, ela é distinta, ela varia, porque os valores, as regras, né, elas só valem para determinado tipo de povo. Então, a gente não pode ter um único processo de socialização estático. A socialização é apenas isso. Não é, porque tem certos costumes que a gente não vai, porque nossos princípios e valores são distintos. E a gente não vai ser... Por exemplo, eu gosto muito de falar na discussão da religião, né? O islamismo. Alguém aqui, por exemplo, teria coragem de explodir? Né? Por favor, quem tiver coragem, não me avise aí, viu? Que é para eu não me assustar. É só para dar um exemplo, tá? Talvez a gente não aprenda essa cultura. Já outros não. Outros até se convertem ao islamismo e vice-versa. Né? Então, vejam que isso é variável, por isso que é variável a forma de cultura. Por exemplo, eu posso nascer numa cultura onde eu tenho o acesso americanizado das coisas, então eu fui atraído pela cultura pop, né? Pop rock, gosto do hambúrguer com batata frita, aquela coisa, o consumismo e tal. E, de repente, né, eu comece a entrar, um exemplo, na universidade e começo a me especializar em sociologia e vou estudar o capitalismo. E eu começo a entender e ter outras formas de conhecimento que vão me ressocializando e aí eu começo a ter
né, agora uma aversão ao consumismo, por exemplo. Né? Então, vejam que ela é variável porque a gente vai sempre sendo socializado o tempo todo, constantemente. Ok? Conseguiu entender agora? Então, por isso que ela é variável, o processo de socialização. Porque, pouco a pouco, a gente vai adquirindo aí costumes, valores, crenças, conceitos, né? Desde quando a gente nasce até o dia da nossa morte. Tá tranquilo? E para a gente começar a partir para a parte final da nossa aula, deixa eu ver aqui. A gente tem algumas pessoas que estão participando aqui pelo chatzinho. Miguel coloca que nem toda pessoa é obrigada a interagir com normas e padrões a qual a sociedade aplica. Se correto, certo. Que a pessoa integram de formas iguais. Porque as pessoas não integram, viu, de formas iguais. Mas a pessoa se identifica com um grupo social diferente. Claro, concordo, viu, Miguel? Tem todo sentido, mas você também há de concordar. Apareceu aqui a mensagem que nós só temos 10 minutos, tá bom? Eu vou tentar ser breve, mas respondendo aqui o Miguel, mas talvez você também há de concordar que as pessoas, por elas estarem inseridas em um meio, elas vão sendo socializadas o tempo todo. Por isso que eu chamo que a sociologia como um todo, pautada aí nos autores da temática, vão dizer que a socialização ela é variável. Né? Às vezes a gente, quando está na escola, a gente tem uma visão política de mundo. Quando a gente está na universidade, essa visão política, né? Mesmo eu continuando, um exemplo, né? Católico, cristão, mesmo tendo o grupo familiar como prioridade, mas eu posso ter uma visão política diferenciada porque eu tive outros ensinamentos, outras propostas culturais que foram me moldando, entendeu? Então, isso é um exemplo que a gente pode também colocar enquanto processo de socialização. Tudo bem? Continuo dizendo que socialização e influência. A diferença entre socialização e influência. Tem pessoas que deixam se influenciar por um tipo de socialização. Exato. Então, é isso. Então, não estou confundindo os nomes. Aqui é o Miguel. É isso, o Miguel, que o processo de socialização ele influencia de fato as pessoas. Né? Um grande exemplo disso é a própria mídia. Se a gente for pensar. Vamos pensar aqui alguns exemplos que você vai começar a perceber que a gente concorda basicamente com quase tudo aqui. Né? E que eu estou vendo que vocês estão entendendo bem a nossa conjuntura. Às vezes as pessoas se deixam influenciar, não é porque elas são bestas, não é porque às vezes o cenário é montado para essa estrutura. Imagina uma moça que ela tem cor de pele escura e ela tem o cabelo cacheado. Então, ao acordar, ela é bombardeada pela interação social, né, por um conjunto de ideias que vão dizer que o cabelo tem que ser liso, né, e ela vai começar a se negar. Tá vendo que ela está sendo influenciada? Isso é devido ao que é o processo de socialização que é variável. Então, as mulheres, eu não estou generalizando, eu só estou dando um exemplo, elas se negam todo dia, porque tem o seu cabelo, né, cacheado, e vai lá e alisa, ok? Para que ela possa estar no padrão sociável. Isso, às vezes, não é que a pessoa é fraca e se deixou ser influenciado. Às vezes, por exemplo, o próprio, eu estou falando aqui sobre a perspectiva do capitalismo consumista, né, das mídias sociais, por exemplo, propagandas. E, às vezes, por exemplo, vamos pensar na questão da moda. Às vezes, vou voltar à mesma moça, que o exemplo dela, ela tem um par de pernas, mas ela vai ter 10 pares de sapato, porque em determinado período do ano, né,
a moda é as mulheres usar o sapato de bico fino. Em outra época do ano, você tem que usar o sapato de bico mais largo. E você está usando o sapato de bico largo na época que for o bico fino, isso vai significar que você está fora do padrão da sociabilidade. E aí ela vai ter que comprar outro sapato, né? E daqui a pouco vai ter vários sapatos com um par de pernas apenas. Entende a questão do consumismo? Então, esse processo de socialização, a gente chama ele de variável e vai começando a fazer ligações dentro da nossa sociedade. Esse é o objetivo da sociologia. Nasce no século XIX, no início do período industrial. Por isso que eu estou tentando relacionar esses conteúdos aí. Ok? E só para a gente finalizar, em um outro momento a gente pode, inclusive, ter mais participação, mas obrigado, viu, gente, pela participação de todos. Esses padrões sociais, eles são fundamentais para a gente entender um pouco da forma de sociabilidade que estamos inseridos hoje. Né? Então, esses padrões, eles se fundamentam basicamente na capacidade de interação da sociedade. Então, quanto mais a sociedade ela se interage, né, mais se formam padrões sociais. Quanto menos ela se interage, menos padrões sociais são formados. E, diante desse isolamento social que a gente está vivendo hoje, assim, muitos padrões sociais estão sendo configurados. Né? A gente está se reinventando, está vendo que é variável o processo de sociabilidade, ou de socialização, melhor dizendo, vai se variando devido justamente ao número de padrões que vão se criando, né, de uma maneira mais variável, ou de uma maneira mais ampla diante dessa nova realidade que a gente vive, que é o isolamento. Então, um padrão social vai sendo mais intensificado e vão se formando aí, né, vários tipos de padrões diante dessa crise que a gente está passando. Observe que há 3 meses atrás, o padrão de sociabilidade, e eu estou falando de sociabilidade porque eu estou inserindo aqui, certo? O metabolismo dos seres sociais, né? Eu estou falando do conjunto social, né? Então, há 3 meses atrás, a gente tinha uma socialização distinta do que é hoje. Hoje a gente tem muito mais padrões, né, devido a essa reestruturação das formas de socialização que a gente vem vivenciando. O isolamento social é considerado um padrão social. Né? Essa é a pergunta do Miguel. O isolamento social, com relação aqui ao exemplo específico da pandemia, não. Mas quando a gente fala assim, isolamento social, imagine que a gente não tivesse na pandemia, certo, Miguel? Porque, assim, esse termo isolamento social, ele é da sociologia, só que ele está sendo muito empregado agora, tendo em vista que a gente está passando por uma crise na saúde. Aí se fala isolamento social. Mas imagine que a gente não tivesse com essa necessidade de se isolar. Existem algumas pessoas que adquirem padrões sociais de ficarem mais isoladas. Isso é um padrão, sim, social. Não esse isolamento social que a gente está sendo obrigado a cumprir. Eu estou falando se não tivesse esse caso em específico. Tá bom? Bem, gente, é o seguinte, talvez em um momento mais adequado a gente consiga explicar mais questões. Eu tinha muita coisa aqui para falar. Claro, eu não consigo dar conta de tudo, nosso tempo é limitado, mas assim, vocês deram um show hoje, tá bom? Na participação, e a gente pode trocar novas ideias aí nas aulas futuras, tá bom, gente? Então, eu vou ter que encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Beleza. E a gente se fala nas próximas aulas. Então, forte abraço a todos, fiquem todos bem, obrigado pela participação, tamo junto aí, valeu mesmo, vou encerrando, tá? Tamo junto. Um forte abraço aí, valeu, obrigado pela participação, tamo junto, hein? Os